Seja bem-vindo, você que está chegando. Existem situações de dúvida ou de medo que elas tentam se repetir por várias vezes. E cada vez que se repete uma palavra de medo, ou uma sensação, ou uma forma de pensar de medo, um espírito de medo se aproxima de nós, nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Uma outra coisa que eu tenho visto é que Deus tem sempre a palavra certa no momento certo. E Deus estava colocando aqui muito forte no meu coração uma palavra para compartilhar com você, lá em Isaías 41, versículo 9 e versículo 10, dizendo: Você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: Você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Você pode dizer amém? O papel do nosso inimigo é acusar, o papel do nosso inimigo é desencorajar, mas a palavra de Deus, ela sempre vem no momento certo, e Deus tem as suas formas de agir, suas formas de operar. Deus está dizendo aqui para você: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Deus tem fortalecido, Deus tem protegido, Deus tem nos guardado todas as vezes que nós nos voltamos para Ele e para a sua palavra. A palavra de Deus, ela tem sustentado poderosamente as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, segundo a sua palavra tem nos dito, nós rejeitamos agora todo espírito de acusação. Tudo aquilo que o acusador quer colocar em vidas aqui, em mentes aqui, que o Senhor destrua agora, que todo ataque espiritual pare agora em nome de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus, declaro a presença de Deus sobre esse lugar, sobre essa vida, sobre essa casa agora, em nome de Jesus. Pai, o Senhor tem nos sustentado conforme a sua justiça, conforme a sua palavra que é fiel. Pai, nós rejeitamos agora todo espírito de medo, de acusação. O Senhor é aquele que nos sustenta em todas as dimensões de quem nós somos. Pai, eu peço que o Senhor venha agora renovar a fé, renovar a esperança de cada um de nós que estamos aqui. Pai, eu oro agora por aqueles que precisam de uma intervenção divina, aqueles que estão crendo para o milagre. Não deixa o inimigo vir e roubar a semente da sua palavra, aquilo que o Senhor tem revelado, aquilo que o Senhor tem falado. Nós oramos agora pela sua intervenção, nós concordamos com o seu milagre. Nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre. Nós cremos que o Senhor faz, e a tua palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. Nós já podemos ver o Senhor cumprindo promessas. Eu posso ver esse tempo novo. Satanás estava querendo agir de formas para gerar acusações. Satanás estava querendo aqui agir de formas para destruir sonhos, destruir as palavras que o Senhor tem revelado. Mas eu declaro agora, eu decreto, todo espírito de incredulidade sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de acusação sai em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, nos aperfeiçoa, nos santifica, santifica os nossos pensamentos, santifica os nossos pensamentos, nossos sentimentos, santifica os nossos desejos. A sua palavra tem nos santificado, a sua palavra tem nos sustentado. Espírito Santo, entra agora dentro dessa casa, desse lar, cobertos agora com o sangue de Jesus. Nós declaramos agora todo espírito de miséria derrotado agora em nome de Jesus. Eu declaro um tempo da provisão do céu. Eu declaro que tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que era miséria, tudo que era perda, seja destruído agora em nome de Jesus. O Pai, eu clamo agora por um tempo bom, um tempo de prosperidade, um tempo de avanço nas emoções. Pai, um tempo de estabilidade emocional. O Senhor tem feito tantas coisas, Pai. A sua palavra tem nos dito e tem nos revelado que o Senhor é um Deus da justiça, o Senhor é um Deus que age, o Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que tem uma aliança conosco. A tua palavra nos diz que o Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor, nós somos descendência de Abraão.
E nós te pedimos agora que o Senhor venha fazer cumprir essa aliança. Eu sei que o Senhor tem dito também que o Senhor quer que nós ordenemos a nossa casa, a nossa vida de acordo com a sua vontade. Nos ajuda, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Pai, nós te pedimos perdão agora por nossas palavras, por pensamentos, por palavras, por ações. E nós te pedimos que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos aperfeiçoar. Nós clamamos agora, Pai, nós clamamos agora pela intervenção divina, nós clamamos agora pelo seu agir. Nessa madrugada, aqueles que estavam deixando a sua fé cair, aqueles que estavam para baixo, eu peço que o Senhor venha colocar para cima agora, colocar para cima espiritualmente, colocar para cima na alma. Eu peço que o Senhor venha se preparar para algo grande que o Senhor tem para fazer. O Senhor é um Deus grande, o Senhor faz coisas grandes. Nós oramos agora, Pai, peço que o Senhor entre nessa casa, peço que o Senhor entre nessa causa. Pai, com o coração agradecido, nós apresentamos os nossos pedidos. O Senhor é grande, o Senhor tem feito coisa grande, o Senhor tem protegido, o Senhor tem agido, Pai, com saúde divina, o Senhor tem agido com proteção espiritual. Eu declaro agora o sangue de Jesus sobre essa casa, sobre essa vida. Você que acabou de entrar, Deus tem agido, Deus tem te protegido. Ah, se não fosse o Senhor, nós teríamos já sido destruídos pelos nossos inimigos, teríamos sido engolidos vivos. Mas a graça do Senhor tem te protegido, o favor do Senhor tem te protegido, a boa mão do Senhor tem te sustentado, a boa mão do Senhor tem te guardado. Deus está querendo que alguém reconheça aqui tudo aquilo que Ele faz. Está vindo um tempo bom, está vindo um tempo de milagres, está vindo um tempo de cumprimento de promessa. É um dia de ser renovado. Você não vai perder a fé, você vai continuar em frente. Deus te escolheu. Você achou que estava escondido, você achou que Deus não te amava, você achou que Deus não te via. Mas olha, tanta coisa que Deus já fez na sua vida, tantas coisas e tanto tempo que você tem andado com o Senhor te protegeu, o Senhor te guardou, o Senhor não deixou o seu inimigo espiritual te destruir, e Ele tem te levantado, Ele tem te colocado de pé para você continuar marchando, para você continuar avançando. Não desista, continua clamando. Cada vez que você clama, Deus renova a promessa. Cada vez que você clama, o seu espírito, Ele começa a trazer as palavras, Deus começa a fortalecer sua alma, Deus começa a fortalecer seu corpo físico agora. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre cada um que está aqui. Se você crer, vai ver a glória de Deus. Eu declaro a glória de Deus se manifestando sobre a sua vida, sobre a sua casa agora, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é quem nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu para sermos seus servos. Pai, nos ajuda a ser aqueles servos que andam na sua perfeita vontade, que não seja conforme a nossa vontade, mas segundo a sua vontade sobre a nossa vida. Pai, eu oro por aquele aqui que está desesperado, por aqueles que precisam de algo urgente da parte do Senhor. Eu decreto na autoridade do nome de Jesus, toda treva, todo mal sendo destruído agora, e Deus agora te guiando dentro do plano da vontade dEle para a sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Escuta bem aqui, ó. O céu estava falando aqui comigo. Deus falando aqui, ó. Você que... Eu vi alguém muito desesperado. Por quê? Porque você tem algo urgente que você tem orado. Algo urgente que você tem orado tem trazido muita angústia no seu coração. É a transformação de alguém que você tem orado. É um milagre que você precisa urgente. Algo que precisa ser resolvido. O Espírito Santo está falando com alguém, ele está trazendo na sua mente o milagre que ele está fazendo agora. E alguns aqui, Deus vai surpreender. Você está ouvindo? Eu declaro agora o ambiente de milagres na sua vida, o ambiente espiritual, o ambiente de milagres onde você vai crer que Deus faz, que Deus cumpre promessa. Eu vou falar aqui, eu falei já aqui na oração da noite, Deus está enfatizando algo para mim. O que é? Muitas pessoas não estão tendo problema em crer. Não. Está crendo certo. Está crendo que Deus faz o milagre. Está crendo que Deus transforma a vida das pessoas. Está crendo que Deus pode transformar alguém. Está crendo certo. Que Deus cura, Jesus cura, liberta, transforma, enche com o Espírito Santo, leva para o céu. Está crendo certo, mas está falando errado. A partir de hoje,
começa a vigiar nas suas palavras. Orai e vigiai. Sabe? Às vezes quando a gente passa situação de desafio, mesmo você que já estava falando certo, o que eu falar certo? Você tem que falar a palavra de Deus. Você tem que falar o que Deus te revelou naquela situação. Eu não acredito que você vai querer ficar sem informação celestial. Você precisa de uma palavra. Escute bem. Deixa eu dar o contexto aqui do que é falar segundo a vontade de Deus. Você não pode viver na terra sem uma informação do céu sobre a sua vida. Primeiro, qual é a vontade específica de Deus para a sua vida? Qual é a palavra que tem na sua vida? Você precisa se consagrar. Você precisa tirar um tempo com o Senhor e derramar sua vida diante dele. Ele vai te revelar. Muitas vezes Deus faz isso na surpresa. Mas eu creio que alguns aqui estão precisando também ter um desejo. Senhor, por que é que o Senhor me enviou para essa terra? Qual que é o propósito? Qual que é a missão que o Senhor me enviou para cumprir aqui na terra? Primeiro. Segundo, qual é a palavra para uma situação específica que tem te incomodado? Você está ouvindo? Muitas vezes a gente tem que ter o discernimento correto, por quê? Primeiro, eu não queria muito orar, nem pedir alguma coisa para Deus por um tempo. Primeiro eu pedi, depois não queria pedir. E agora, Deus tem me dado discernimento. O quê? O inimigo às vezes quer roubar aquilo que já é nosso no mundo espiritual, aquilo que Jesus já conquistou para nós. Então você precisa colocar isso em oração para Deus te dar estratégia, para Deus quebrar também algo no mundo espiritual, para Deus te guiar do jeito que Ele quer. Você está ouvindo? Tem situações que Deus precisa quebrar algo no mundo espiritual. Tem situações que Deus precisa quebrar fortalezas, que aí é na área da alma. No mundo espiritual, Deus às vezes tem que libertar e agir em algo no mundo espiritual. Problemas na alma, Deus precisa quebrar uma fortaleza para você receber aquilo que já é seu em Cristo Jesus. Você está ouvindo? E no mundo físico, tudo também vem do espiritual. Deus tem instruções de como você deve agir. O que Deus está falando aqui com você? Você precisa de uma palavra para a sua vida e você precisa de uma palavra para essa situação que você tem enfrentado e tem trazido sofrimento para você. Nós vamos estar totalmente livres de sofrimento antes do retorno de Jesus? Não. Né? Nós vamos ter várias situações de desafio, mas o Senhor vai nos livrar de todas elas. O desafio da igreja, desde a igreja de Atos, sempre foi com a perseguição e não com outra coisa. Você está ouvindo? Agora, a vida por si mesmo já põe vários outros desafios. Não é verdade? Eu declaro cura sobre aqueles que estão doentes. Eu declaro libertação financeira. Deus vai dar forças para você trabalhar. Deus vai dar direções do que fazer. Deus vai colocar pessoas boas na sua vida para te ajudar nessa área. Entenda bem, às vezes você está precisando do quê? De uma conexão. Você está precisando de uma intervenção de Deus, de um juiz, de alguém que Deus vai usar para te favorecer. Nós temos visto hoje, nós fomos em um lugar hoje, em um lugar que era um lugar um pouco desafiante, na verdade, outras vezes que eu tinha ido lá. Mas hoje foi diferente. A pessoa que estava lá, eu percebi como favor de Deus e favor dos homens. A pessoa que foi atender a gente é uma pessoa incrível, uma pessoa, sabe, atendeu a gente muito bem. Na verdade, todo mundo tem um chamado para ser uma pessoa incrível, uma pessoa boa, estando em Cristo Jesus. Mas até na parte natural, uma pessoa que nos atendeu muito bem. Então, nos falou coisas ali que, sabe, fugiu até da... Ela criou uma conexão mesmo no atendimento conosco. Então, eu declaro o favor de Deus e o favor dos homens. Por quê? Porque Deus falava assim comigo, que tem pessoas aí que estão precisando de algo que depende de alguém para você ser beneficiado. Você está ouvindo? Estava aqui, o céu estava falando comigo. Aí Deus falou assim para mim: lembra eles que além do meu favor, eu também trabalho para o favor dos homens, em favor dos meus filhos. Você está ouvindo? Tem alguém aqui que aonde você precisa ir, o Espírito Santo já está falando com alguém. Estou sentindo uma graça aqui. Tem alguém onde você precisa ir, é um lugar, tem pessoas difíceis de lidar. Talvez é um local público, alguma coisa assim. Não sei, ou talvez é um lugar mesmo aí que você precisa ir, mas tem alguém aqui que precisa ir em um lugar, e é um lugar difícil, tem pessoas difíceis no atendimento ou de lidar. E você vai ver que Deus vai agir. Eu declaro o favor de Deus
sobre a sua vida. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Tem muitos testemunhos acontecendo aqui através de palavras simples. Às vezes Deus dá uma palavra extraordinária, fala um nome, até uma rua, um endereço, né? Tá tudo bem. Mas normalmente Deus age de uma forma simples. Não vamos limitar também o poder de Deus. A Bíblia também fala. Deus já revelou, vai até a rua chamada direita. Deus já revelou o endereço uma vez. Quando Deus me revelava coisas assim, Deus me mostrou também isso dentro das Escrituras. Mas, escuta bem, alguém aqui que precisa de uma intervenção do céu, alguém aqui que precisa de algo aí que vai, que você tá, não que você está dependendo de pessoas, mas está dependendo de Deus, mas tem alguém que indiretamente você depende para resolver uma situação. Deus está liberando agora o favor dele. Quer ver? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. A Bíblia fala lá em Atos 9, versículo 11, creio que é versículo 11, fala: então o Senhor lhe disse, apronta-te e vá à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele estará em oração. E nesse momento, aí continua, né, dando a instrução de onde ele ia encontrar Saulo, que depois seria apóstolo Paulo. Como eu comecei aqui, eu vou terminar. Quando Deus fala para Ananias, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e lhe pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar, ele impor as mãos para que voltasse a ver. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque tem alguém aqui que Deus vai revelar. Eu vou falar. Deus vai revelar um endereço que você precisa ir. Você está ouvindo? Deus vai revelar um endereço que você precisa ir. Pode ser que seja uma visão ou pode ser que seja um sonho. É como se fosse assim, não sei se a palavra melhor seria relance ou algo assim. Deus vai indicar um lugar aqui e uma situação que você está enfrentando, está passando. Deus vai revelar um lugar que você precisa ir. Deus faz isso? Acabei de ler a palavra primeiro, antes de dar a palavra, para já deixar você liberado. Você vê que Deus faz isso até na Bíblia, tá vendo? E Deus vai fazer isso para quê? Para te abençoar, porque tem a ver com os propósitos de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? E existem situações que você vai precisar focalizar, você vai precisar colocar os seus ouvidos bem atentos à voz de Deus. Porque como eu sei quando é uma palavra do inimigo? Já claramente, primeiro, o discernimento espiritual vai resolver tudo, mas eu vou dar uma instrução aqui que vai valer para todos nós. Quando é uma palavra de dúvida, de incredulidade, de acusação, essa não é a palavra de Deus. Quando é um pensamento de dúvida, um pensamento de incredulidade, um pensamento de derrota, isso não é um pensamento de Deus. Deus só fala fé, Deus só fala coisas boas. Agora, Deus, ele pode também querer ajustar. É diferente. Quando Deus está querendo ajustar, ele fala, eu quero que você melhore isso aqui. Aí, a Bíblia diz, a tristeza segundo Deus produz salvação. Não é verdade? Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Então, tem pessoas aqui batalhando com pensamentos de tristeza, de acusação, pensamentos de morte. Você está ouvindo? E se tem algum pecado, alguma coisa que já está claro para você que isso não é de Deus, eu declaro agora libertação em nome de Jesus. Você vai deixar isso que não agrada a Deus, porque isso por si só tem te prejudicado. Você está ouvindo? Mas tem pessoas aqui que são pessoas que têm procurado andar na vontade do Senhor. São pessoas boas. Boas por quê? Porque o Espírito Santo está na sua vida. Você tem tido um relacionamento com Deus. E o inimigo fica aproveitando de momentos de fraqueza para quê? Para te acusar, para te desencorajar. Isso não é um pensamento de Deus, não. Sabe? Às vezes até uma palavra de sabedoria disfarçada de incredulidade. Por quê? Para te fazer
para roubar a sua fé no cuidado de Deus, para roubar a sua fé do que Deus te falou. Você está ouvindo? Então, às vezes, é uma sutileza que o inimigo lança para tentar te entristecer, para tentar te fazer parar. Você está ouvindo? Mas o que Deus está fazendo aqui? Deus está falando que você entrou aqui hoje, nesse tempo de oração, para livramento. Você está ouvindo? A cada dia Deus tem uma palavra que nós precisamos. Ele tem uma palavra para a sua vida. Ele está dizendo, Ele está paralisando agora a voz da acusação. Ele está paralisando agora a voz da tristeza, da angústia. Eu declaro agora o reino de Deus, o poder de Deus aumentando, sendo liberado sobre a sua vida agora. Eu decreto agora, cancelado. Eu dou uma ordem agora, no nome de Jesus. Jesus está cancelando agora toda acusação e toda opressão. Pare agora em nome de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus cobrindo a sua vida, cobrindo a sua casa agora. Eu declaro a presença de Deus agora invadindo o seu ser. Você vivendo uma vida no altar, uma vida que considera em tudo a vontade de Deus. Não faz sentido essa acusação, não faz sentido o inimigo falar aí que você não pode, que você não merece mesmo, mas você está em Cristo Jesus, e em Jesus, nós podemos, em Jesus nós merecemos. Por quê? Porque Ele abriu mão do que era dele para entregar para nós. E nós então vamos viver agora como? Uma vida crucificada para nós mesmos. Nós vamos para a cruz, viver uma vida crucificada e falar, Senhor, a partir de hoje, faça em mim conforme a sua vontade. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nós agora podemos ter o Espírito Santo dentro de nós. E nós não queremos mais que o homem velho ganhe força, não. Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Agora nós temos duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Você que é filho de Deus, não alimente a velha natureza. Alimente a natureza espiritual, através da oração, jejum, meditação na palavra. Deus está querendo isso conosco. Você pode dizer amém? Pai, nós te pedimos perdão por duvidar da sua bondade, duvidar da sua misericórdia, duvidar, Pai, de o Senhor tem sido tão bom. E situações aí que vêm para nos acusar, para acusar alguém que está aqui. E Deus está falando, Ele é um Deus que te escolheu. Ele é um Deus que tem te aperfeiçoado. Satanás agora está perdendo as forças com esses pensamentos errados, ou pensamentos da natureza humana. Deus está falando, a partir de hoje, você vai saber que tudo que é dúvida, tudo que é incredulidade, não é da parte de Deus. A tristeza, segundo Deus, produz salvação. Muitas vezes a gente faz uma autoanálise e nós vemos também coisas que nós precisamos mudar, não é verdade? E Deus é tão bom que Ele vai nos ajudar. Ele não vai deixar a gente sozinho. Por quê? Não existe homem bom o suficiente que pode transformar a si mesmo. Mas é só o poder de Deus que nos transforma. Isso é um lugar de descanso. É um lugar de confiança, de dependência de Deus. Você está ouvindo? Deus está fazendo algo especial. Ele está quebrando agora uma acusação. Eu cancelo agora toda acusação. Em nome de Jesus. Eu declaro que o Espírito Santo de hoje em diante, tem te dado discernimento para saber que tudo que é dúvida, tudo que é pensamento de derrota, tudo que é coisa que põe para baixo, não é de Deus. E ao mesmo tempo, Deus está te aperfeiçoando, Deus está te santificando, Deus está te... Fala assim, Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Você está ouvindo? E é o Espírito de Deus que age na nossa vida. Algumas vezes eu falava, Senhor, por que eu falei tal coisa? Por que eu agi assim? Estava vivendo uma vida com o Senhor, consagrada com o Senhor. E depois Deus falava, não tenta entender o que você disse no Espírito. O que você disse no Espírito, não tenta entender na carne. Não é verdade? Esse discernimento espiritual poderoso é quando nós entendemos também que Deus, Ele quer controlar todo o nosso ser. Quando o Senhor derrama uma graça, um favor na nossa vida para nos transformar, Ele começa a controlar todo o nosso ser. Em muitos momentos, escute bem, em muitos momentos os discípulos eles não tiveram o Espírito Santo dentro deles.
Como eles desejariam ter uma vida toda com o Espírito Santo dentro, igual nós temos agora. Depois lá em Atos 2, o Espírito Santo foi liberado, eles ficaram em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Mas muitas situações, aqueles principalmente do Velho Testamento, muitos, eles não tinham o privilégio que nós temos agora de ter o Espírito Santo dentro. E hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito nos fortalece. O Espírito de Deus, ele tem nos aperfeiçoado, tem nos fortalecido, tem nos guiado. Você está ouvindo? Então a partir de hoje não fala mais derrota. Não fala mais acusação. Não. A partir de hoje, fale aquilo que Deus tem te revelado. Fale aquilo que você quer ver. Por que você quer ver? Você quer ver porque Deus tem te revelado a vontade dele. Você quer ver por quê? Porque aquilo é bom, aquilo é perfeito, aquilo é agradável, aquilo é a vontade de Deus. Sobre a sua saúde emocional, fale agora: Deus tem me guardado. A cada dia Deus tem me transformado. Deus está me ajudando nas minhas emoções. Deus falou comigo. Ele falou: tem pessoas que não estão pecando por crer, estão crendo certo e falando errado. Eu falei: mas Deus, eu já falei isso várias vezes. E Deus começou a enfatizar, a abrir a palavra sobre isso, ouvindo sobre isso. Minha filha me mandou uma escritura esses dias, mesma situação. Então é um ensino que Deus está liberando para nós. Você pode dizer amém? Para alguns aqui Deus vai revelar palavras específicas. Se creres, verás a glória de Deus. E essa palavra específica, ela vem para criar um ambiente de milagres na sua casa. O ambiente de milagres na sua vida. Você está ouvindo? E o que vai acontecer? Você vai começar a falar aquilo que Deus te revelou. Isso vai vir à existência de uma maneira sobrenatural. Você está ouvindo? Porque nós servimos a um Deus que está achando um espaço para que na nossa fraqueza, nas nossas limitações, Ele vai aperfeiçoar o poder dele. Você está ouvindo? As suas fraquezas não são impedimento para Deus te usar. As suas fraquezas não são impedimento para Deus agir na sua vida. As suas fraquezas não vão impedir o seu milagre, não. Ao mesmo tempo, a cada dia Ele tem nos aperfeiçoado. Ao mesmo tempo, a cada dia Ele tem nos guiado. Deixa eu falar simples, a cada dia Ele tem nos melhorado. Nós somos uma obra em constante mudança do Espírito de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Não tema, porque eu sou com você. Não fique com medo. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Você está vendo? Eu sou o seu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está enfatizando aqui para mim, para eu ler versículo 9. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo. A ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tem alguém aqui que, ao olhar para frente e ver o tamanho do desafio que você imagina, então você tende a ficar com medo, você tende a ficar assombrado. Mas Deus está te dizendo: não fique com medo, não temas, porque eu sou contigo. Você tem que resolver tem alguém aqui que precisa resolver uma situação complicada, e Deus está falando: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Pai, no nome de Jesus, nós temos a nossa vida consagrada, separada ao Senhor.
que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor sabe como trabalhar, então nós nos rendemos. A tua palavra também diz que o Senhor quer que nós venhamos vigiar, além da oração vigiar. Nos ajuda a vigiar com a nossa boca, guia as nossas palavras, nos ajuda a entender, porque às vezes o inimigo quer atacar a nossa mente com coisas que nós falamos inspirados pelo Teu Espírito. Nós colocamos tudo diante do Senhor agora. E nós pedimos que o Senhor nos aperfeiçoar. Nós dependemos totalmente. A cada dia nos dá uma nova porção de graça, nova porção de favor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus tem coisa grande e não é coisa pequena não. Alegra o seu coração. Deus estava enfatizando aqui para mim. Eu vi alguém com os documentos. Escuta bem, estou sentindo uma graça aqui. Tem uma presença aqui. Deus falou assim para mim. Alguém que está com os documentos precisando resolver. E você está dependendo de uma assinatura. Né? E você está muito tenso, com medo. E Deus está falando, ó, Ele está indo à sua frente. Deus acabou de me lembrar aqui de uma escritura para confirmar dentro da palavra. Ele está indo à sua frente. Olha aí, Isaías 45, ó. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze. Meu Deus, é a mesma palavra que Deus me deu durante o louvor no culto. Olha o que Deus faz. Quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, que chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó, ó, tá falando de aliança de novo. Você tem uma aliança com Deus? Fica tu em paz. Deus vai aparecer numa situação. Você tem uma aliança com o grande? Ele vai fazer uma coisa grande. Você nem estava atrás das bênçãos, você estava atrás de Deus. E outros aqui também veio correndo para Jesus porque a situação apertou. Ele está falando, prioriza a minha vontade, prioriza a minha presença, que eu vou fazer, que eu vou entrar. Olha o que ele está falando. Por amor ao meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome. E lhe darei um título de honra. Olha aí. Mesmo que você não me conheça. Você está ouvindo? Deus olhou para você. Deus gostou, porque você tem levado a sério a palavra dele. Hoje eu achei tão lindo. Alguém veio me falar assim. Veio falar assim, ó, irmão, Deus falou assim para mim que eu preciso... não, está uma palavra assim no meu coração sobre santidade, que eu preciso ter santidade. Mas o que é isso? Veio me perguntar. E nós começamos a conversar, comecei a falar uma parte mais técnica, depois falei uma parte prática sobre o que é ter uma vida de santidade, considerando em tudo a vontade de Deus, em tudo ver se isso agrada a Deus, a forma de viver, a forma de namorar, de todas as áreas aí, ver como que é a forma de Deus, na verdade? Tudo conforme a vontade de Deus. E eu achei tão lindo o que Deus faz. E Deus gosta desse coração, que se importa com a vontade dele em tudo. Essa maneira que eu estou lidando com um relacionamento, até de amizade, relacionamento do namoro, a maneira que eu estou cuidando do meu corpo, a maneira que eu estou expondo ou preservando o meu corpo, né? A Bíblia fala sobre a modéstia, a maneira em que eu ando, em tudo tem agradado ao Senhor. Então, esse é um coração que Deus se agrada, mesmo que você não conheça Ele muito bem. Deus, Ele sabe quando você leva a sério a palavra dEle. Você pode dizer amém? Quando você leva a sério a vontade dEle, mesmo que você não conheça Ele bem ainda, você está começando aí com Jesus, tem alguém que acabou de entrar aí, que está começando com Jesus, Deus já vai agir numa situação, porque Ele tem um chamado com você. Um chamado para quê? Para andar com Ele. Um chamado para te salvar para a eternidade. Você está ouvindo? E Deus vai entrar em uma situação, em uns papéis. Tem mais de uma pessoa aqui que Deus está entrando em papéis. Sabe por quê? Deus falou assim para mim, que eu via vários números, e Deus falou assim para mim, eu fiquei conversando com o céu. O que é isso? Deus falou que são vários protocolos. Várias situações que Deus está entrando, que Deus vai agir, e você vai ver o agir de Deus. Tem alguém que está precisando de uma assinatura, que por esses dias você vai ver, ó, assinado. Você está ouvindo?
você vai ver o resolver de Deus, o Deus que põe em movimento, o Deus que age, o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você pode dizer amém? Para te abençoar, vou falar uma coisa aqui. Sempre priorize a vontade de Deus. Não é nem sábio você querer ficar curado, a cura, Jesus cura. Não é sábio você receber alguma bênção e depois não querer andar na presença de Jesus. Você está ouvindo? Porque coisas que nós recebemos aqui é para desfrutar aqui. E Deus quer? Deus quer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus quer. Mas entre ser abençoado só aqui e na eternidade, qual você escolheria? Olha lá, vamos ver. Vamos ver se vocês estão me ouvindo bem o que eu falo na oração. Entre ser abençoado só aqui na terra e na eternidade, qual você escolheria? Pois é, uma vez eu passei uma situação preferida com o Senhor, parecida com o Senhor. E eu falei, Senhor, o que eu só quero é sua presença. Deus fez algumas perguntas para mim, eu ia respondendo. No momento certo eu posso falar aqui. Aí eu falei, não, Senhor, eu só quero sua presença. Ele me fez algumas perguntas. E eu sempre falava, Senhor, eu só quero sua presença. Aí ele falou, e deu uma resposta. E eu vou dar uma resposta um pouco diferente para você, inspirada aqui pelo Espírito de Deus. Eu vou falar. Ó, Deus sabe quando você prioriza Ele. E Ele está falando, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Qual que é a palavra? Eu sei que você me prioriza. Eu sei quando você me prioriza. E sabendo que você me prioriza, vou liberar todas as outras bênçãos. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? É uma coisa que Deus fala para você agora. Essa palavra é para você. Deus sabe quando você prioriza a vontade dele acima de tudo. Quando ele é dono, principalmente do seu dinheiro, ele é dono das suas decisões, ele é dono de tudo, ele é dono da sua vida. Em tudo, procura saber qual é a vontade do Senhor. Essa é uma boa preocupação. Será que eu estou vivendo na vontade do Senhor? E Deus sempre tem alguma coisa para nos ajustar. Mas só dele conhecer o seu coração sobre isso, ele já vai te ajustando e continua liberando aquelas bênçãos que já são suas. Você está ouvindo? Eu ouvi o Senhor dizendo aqui também, quando você tem um chamado, a gente passa por vários desafios, não é verdade? Não são poucos não. Estou lembrando aqui de um versículo. Não são poucos desafios. Quando você é um discípulo de Jesus, com certeza, principalmente se você aceitar o chamado de Deus, vão ter muitos desafios. Mas o Senhor é aquele que está conosco, nos livrando, nos abençoando, até o dia que nós vamos receber a nossa recompensa perfeita na eternidade. Você está ouvindo? Aqui na eternidade, aqueles que aceitaram, estou falando para os discípulos, você, cada um que está aqui é chamado para ser um discípulo de Jesus. Aqui nessa terra Deus vai abençoar? Vai. Aqui nessa terra tem recompensa? Tem. Tem. Tem isso na Bíblia? Tem. Marcos 10, versículo 29, versículo 30, fala sobre, Senhor, nós largamos tudo. Quem? Né? Pedro falando, né? Senhor, nós largamos tudo para te servir. Vamos confirmar aqui dentro da palavra. Já está madrugada, né, gente? Nós largamos tudo para te servir. E a expressão no original que eles usam que é usado, nós largamos tudo para te servir. Aí Jesus fala assim, ó, aquele que largou pai, mãe, propriedades, posses, por amor de mim e ao evangelho, vai receber 100 vezes tanto nessa terra, sobretudo na eternidade. Agora eu descobri que na versão original não fala 100 vezes tanto, fala assim, muitas vezes mais. Tem alguém aqui que Deus viu a sua renúncia. E Deus está falando, ó, não vai ser 100 vezes tanto, vai ser muitas vezes mais que eu vou te abençoar aqui ainda nessa terra. Todavia, tem muitos desafios que nós ainda precisamos passar até cumprir a nossa carreira, cumprir a nossa missão aqui nessa terra ou até que Jesus volte. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Marcos, capítulo 10, versículo 30. Olha o que a Bíblia diz. Dentro da palavra confirmação, olha lá. 29 e 30 que eu falei, né? Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa
e por causa do evangelho que não receba já no presente 100 vezes mais. Aqui a versão mais próxima do original é muitas vezes mais, né? Não está dando número, limitando para um número. Tantas vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, tá vendo? Por isso que eu falo para vocês, ao longo da história da igreja em si, o maior sofrimento deles sempre foi a perseguição, na verdade, tanto a espiritual, né, na batalha espiritual, mas também nessa vida. Olha lá, e no mundo por vir, então, muitas vezes mais nesse presente, né, já no presente, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Você está ouvindo? Então tem recompensa para aqueles que priorizam a Deus, não colocam o coração nas riquezas, mas colocam o coração no Senhor. Você está ouvindo? Está vindo um tempo de recompensa para cada um que está aqui, que passou um tempo de privações, tempos difíceis. O Senhor vai aparecer com um grande mover na sua vida de acordo com a sua necessidade. Se é uma necessidade emocional, Deus está liberando. Se é uma necessidade no espírito de algo que precisa ser liberado, você vê um romper espiritual, dons espirituais ou coisas espirituais que precisam ser liberadas, Deus está liberando agora. Palavra simples, aqui Deus tem feito coisa extraordinária. E se é um romper também financeiro, eu decreto agora um tempo de prosperidade e cancelo agora todo tempo de escassez. Agora é terminado na sua vida, um tempo novo de Deus vem. Deus está querendo que você seja generoso. Você seja generoso com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus dons. Através disso aí, Deus vai fazer uma coisa especial. Você pode dizer amém? Melhor é dar do que receber. Isso é só para dinheiro? Não, mas também envolve dinheiro. Melhor é dar do que receber. Os seus dons aos homens, né? Sirva as pessoas com seus dons. O seu dinheiro, os seus recursos, tudo à maneira de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Hoje nós estamos com um tempo um pouco mais curto, só um pouquinho aqui mais curto. Nós vamos agradecer ao Senhor agora. Nós vamos estar de volta às 7h30 da manhã. Né? 2 vezes essa semana nós entramos às 7h30 da manhã, entramos um pouco depois. Mas espera aqui, ó, 7h30 da manhã nós vamos estar juntos, 7 da noite e 23h59. E o nome de Jesus sendo glorificado. Pai, obrigado pelo seu amor, obrigado porque tu és bom, o Senhor é que faz, o Senhor é aquele que nos guia. Nós te louvamos agora, eu peço a sua presença agora sobre essa casa. Quando a sua presença entra, o Senhor transforma ambientes, o Senhor transforma vidas. Pai, eu quebro agora na autoridade do nome de Jesus todo o mal e peço que o Senhor libere a sua presença agora, o vento do seu espírito, tirando tudo aquilo que é mal e trazendo o vento da novidade. Traga a sua bênção, a sua presença sobre essa casa, sobre essa vida agora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus vai fazer uma coisa nova aí. Tá vindo coisa nova. Ó, eu ia terminar aqui, Deus falou assim, profetiza que vai surpresa. Profetiza que vai ter surpresa. Vai ter surpresa aqui sobre a vida de muita gente que está aqui. Não é só uma, não. Você que está pegando aí. Eu declaro a surpresa de Deus. Você pode ver que o Espírito Santo está te tocando, para você ver que é uma palavra de Deus. Nós não vivemos pelo sentimento, mas muitas vezes Deus toca a alma, por quê? Para confirmar o que Ele está falando. Deus começa a tocar espírito, alma e corpo, Deus passa em revista e faz. Eu declaro a surpresa de Deus na sua vida. Fala, eu recebo a surpresa de Deus. Fala com a sua boca, escreve aí também, eu recebo a surpresa de Deus. Gente, Ajustando o Foco e Vencendo Gigantes é o nosso livro. Você vai participar da nossa missão, vencendo o que te impede de viver tudo que Deus tem para você. Já tá, Deus tem derramado graça, a gente já está enviando para você que comprou, tá? E você precisa entender que, ó, o valor é muito grande, mas o preço é bem pequeno, é simbólico. É só R$27 e você vai participar aqui da nossa missão nessa oração da madrugada. Nós estamos aqui também 7h30 da manhã, 7 da noite, estamos 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, assim como Daniel orava, né? Esse dia caiu a ficha, como Daniel orava, Deus tem nos levantado aqui para interceder, para abençoar e para algum ajuste que Deus quer fazer na sua vida é sempre para te abençoar. Você está ouvindo? Olha lá. Ajustando o foco e vencendo gigantes, olha lá, ajustando. Vencendo o que te impede de viver tudo que Deus tem para você. Você vai comprar como? prdanielJunior.com.br. Tá aqui tudo na descrição. prdanielJunior.com.br e também pelo WhatsApp, tá?
pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 19 99588 3146. 99588 3146. 19. Vamos cantar comigo? Canta! Glória ao nome de Jesus. 19. É mistério. 19 99588 3146. Gente, essa semana tem sido extraordinária, vivendo muita coisa nova, já aqui na madrugada, né? Então, Deus é bom. Olha lá. Já tá o filtro, já tá lá, né, Débora? Deus é bom. 19 99588 3146. É bom que o Espírito Santo vai passando assim, ó. Vai passando e abençoando, vai abençoando, né? Declaro a bênção de Deus na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga glória a Deus. É isso então. No De Repente de Deus tem a live profética. Fica tu atento. Até lá.